E hoje vamos começar com uma partida de Suetin e Yuferov. Uma partida que particularmente eu achei bem interessante. Um segundo que o chat não apareceu para mim. É uma partida de Suetin versus Yuferov. E como eu falei, é uma partida muito interessante. Por quê? Porque o Suetin era um jogador conhecido, mas ele joga na abertura que, sei lá, eu particularmente não gostei. E a forma de Juferov explorar a posição, eu achei sensacional. Então, a partida começou com, logicamente, estamos vendo, se estamos falando de siciliana, embora não seja uma Najdorf, em todos os exemplos que vamos ver, mas sim é importante entender na siciliana. Este tipo de posições, cavalo F3, D6, D4, C por D4, cavalo por D4, cavalo F6, cavalo C3 e A6. Bispo G5. E eu acredito que esse tema a gente vai aprender um pouco amanhã, né? Eu acredito que o Lineiro falou que esse ia ser o nosso tema de amanhã. Então, vamos desfrutar dessa posição. E eu acredito que não vamos ver muito sobre isto, porque Linier gosta de cavalo BD7. Eu já gosto mais de variantes com E6. De fato, eu ajudei em uma preparação de uma partida que ele jogou no match contra Cariaquim. Ele perde um campeonato mundial, ele é eliminado um campeonato mundial sem perder partida, sem perder o match, na verdade. Ele empatou todas com o Cariaquim e perdeu. Então, teve uma partida que estava totalmente ganho e eu dei uma ideia da abertura, uma ideia que se jogava naquela época. Na verdade, duas ideias que se jogavam naquela época e ele ficou muito bem. Mas agora ele mudou um pouco. E eu mantenho mais ou menos as linhas principais, embora tenha jogado o cavalo BD7 uma outra vez. E6 e dama F3. Este dama F3 eu tive que enfrentar pelo menos duas vezes. E eu já joguei também. Eu sempre gostei de linhas diferentes, posições diferentes. Então eu também joguei esse tipo de posições. Embora eu não recomende para jogar normalmente, mas, como eu falei, às vezes você faz coisas para surpreender o seu adversário. H6, bispo por F6, dama por F6, dama por F6 e G por F6. E vamos partir aqui de vários conceitos interessantes, como Leinier já comentou com vocês. Por exemplo, nas sicilianas, por exemplo, a maioria dos finais são bons para o preto. Então, isso é uma coisa importante. Os finais normalmente são bons para o preto. Neste caso particular, vocês vão se perguntar, mas a gente não tinha visto uma posição parecida, onde o branco venceu? Pode ser, mas esse tipo de posições, particularmente, é bom para as pretas. E podem surgir várias dúvidas. Por exemplo, a estrutura de peões do preto não é pior? Eu concordo totalmente, a estrutura de peões do preto é pior. É uma estrutura de peões horríveis. Mas a parte importante é saber, então, por que essas posições normalmente são boas para o preto. Alguém tem ideia? Alguém sabe por que essa estrutura de peões é boa para o preto? Ou essa, perdão, essa posição é boa para o preto? Aliás, eu não sabia que Hermann jogava essa posição. O par de bispos é bem importante aqui. O par de bispos faz a diferença. E os peões centrais, quando eles começam a avançar, protegidos, defendidos pelo par de bispos, eles são muito fortes. Outra coisa, os peões dobrados, como neste caso aqui, normalmente são peões que não são bons. Peões dobrados quase nunca são bons. Mas, por este caso particular, ele ganha um bispo, abre uma coluna
Para o ataque, esse peão em G2 vai ser fraco, provavelmente tem que jogar em G3. Mas olhem que interessante, por exemplo, G3, normalmente se joga H5, se jogar H4, a casa C5 vai ser ocupada pelo meu cavalo, e jogar F4 não parece muito interessante, porque deixaria um peão extremadamente fraco em G3. Se o branco joga com F4 também, os peões vão ser mais fáceis de atacar. Então, um tipo de posição que, mesmo com o branco tendo melhor estrutura de peões, ele não tem como atacar os peões das pretas, e ao mesmo tempo o preto tem mais possibilidade de atacar os peões das brancas. Então, é uma posição, como eu falei, bem interessante para jogar de pretas. Este tipo de finais, este conhecimento, você precisa entender e precisa entender o porquê. E é importante porque se você vai jogar na Idorf, tem que entender que vai chegar em posições muito parecidas com isso. Aqui pode acontecer alguma que outra vez que o preto possa jogar dessa forma, mestre. Mas não é normal. Não é normal porque, embora você consiga trocar o peão dobrado e manter o par de bispos, mas também você cede para seu adversário a casa de 5 e vai ser difícil tirar ele dali. Então, não sei até que ponto seja válido para ocupar essa casa. Outro detalhe importante é que muitas vezes o que sim você pode fazer é jogar. Isso se faz quando estão todas as peças no tabuleiro, quando estão as damas. O preto muitas vezes joga F5, captura e joga D5. E entrega um peão, mas ele libera as peças, libera o bispo para jogar e mantém o controle do centro. Logicamente, isso é com todas as peças no tabuleiro, normalmente quando ele roca grande. Então, nesta posição, o branco jogou bispo E2, que é um lance natural. E por que bispo E2 é um lance natural? Porque a casa que está na frente do peão isolado é uma casa fraca. Então, a casa ideal para esse bispo é H5. O bispo em H5 é extremadamente chato, porque depois o branco pode jogar com F4, F5, pressionando sobre 6. O rei tem que ficar preso, ou uma peça tem que ficar presa na defesa de F5. Então, é por isso que bispo E2 é um lance normalmente chato nessa posição. E é por isso que a gente precisa fazer H5 nesse tipo de posições. Branco jogou H4 e agora bispo D7. Lance natural, vamos desenvolver as peças, vamos jogar cavalo C6, então parece totalmente natural. E aqui Suetin joga A4. A4, logicamente, a ideia é evitar B5. Mas esse A4 também tem seus problemas. Qual seria o problema principal do lance A4? Aliás, outro conhecimento que precisamos ter desse tipo de posições. Claro, a casa B4 fica fraca. Então, regra geral, e acho que até o Lenier tocou essa parte, por regra geral, você só joga A4 quando o cavalo está em D7. Porque quando você joga 4, o cavalo vai por C6 e essa casa é muito melhor. Por quê? Porque ele fica de olho no peão de A5 e ao mesmo tempo ele pode ir para a casa B4. Então esse é um tema importante dentro dessa posição. Ele jogou cavalo B3, torre C8, que é um lance natural, A5 e agora cavalo B4. E por que esse cavalo B4 é tão importante? O cavalo B4 é importante porque ele ataca a casa C2. Vocês acreditam que realmente, por exemplo, esse cavalo é importante porque ele está atacando em C2? Libera a casa C6, perdão, para o bispo. Mas o mais importante desse cavalo, gente, é que esse cavalo em B4 ele controla a casa D5. O mais importante nessa posição é que ele controla a casa D5.
Isso faz toda a diferença nesse tipo de posições. É por isso que, por exemplo, nas posições da variante Boleslavski, sim, na Boleslavski, o preto ele está disposto a perder a casa B5 para ganhar a casa B4. Então, esse tipo de posições é importante. É muito importante e a gente precisa entender que essa casa B4 é fundamental para nós. E que, logicamente, podemos jogar assim quando nosso adversário joga A4. Isto não funciona com o peão em A2 porque sempre ele pode desalojar nosso cavalo com A3. Branco jogou roque grande, né? E agora o preto encontrou um lance bem interessante, uma ideia bem interessante. Alguém tem alguma sugestão aqui? O que fazer nesta? Como melhorar a minha posição? A ideia lógica é continuar com bispo C6 e D5. Se a gente consegue fazer isso, nossa posição seria muito boa. O principal problema dessa posição é que quando você joga bispo C6, ele vai jogar bispo F3. E depois existe a ameaça de torre D4. Bispo A4. Mas bispo A4, no pior dos casos, tem cavalo D4, né? Sim, mestre, mas mesmo você jogando F5, por exemplo, estamos na variante depois de bispo C6, bispo F3, F5, peão por peão, bispo por F3, G por F3. Aí o preto vai ter que tomar uma decisão séria para começar a estar levando peão por peão. E se ele joga peão por peão, tem torre 1. Mesmo jogando, mesmo se jogasse E5, por exemplo, tudo bem, E5, torre H1, e ele continua a ameaçar torre 4. Esse tipo de posições não vai beneficiar o preto, não. Ou seja, vamos avançar um pouco aqui para chegar na posição que o mestre está analisando. Esta é a posição que o mestre estava comentando aqui. Bispo H6 agora. Bom, bispo H6. Rei B1. E para mim, particularmente, a posição do preto parece má. Não sei o que vocês opinam, mas eu acredito que o preto não está bem nesta posição. O bispo... Ups, aqui perdi. Seria esta posição, primeiramente, com bispo H6, bispo B5 antes. Sí, esta posição parece ruim. Vamos a retornar aqui. Então, em que número de lances seria? Ou seja, estamos falando de bispo C6. E agora, bispo H6, bispo B5, não ameaça nada. Então, não deve ser o lance. Interessante. Vamos a retornar a partida. Então, a posição é essa. A posição que estamos da partida foi essa. E aqui o preto jogou E5. E5 um lance muito bom. E5 um lance muito bom. Por quê? Porque apesar de você olhar a posição, você diz, não, E5 tem que ser um lance fraco. Mas aí você entra para aprofundar a posição. Você vai além do mais normal e pode observar que com o bispo, que com esse lance, cavalo B4, primeiramente, ele tem controlado a casa D5, ele dá a casa E6 para o bispo, né? E ao mesmo tempo, pode jogar F5. Mas podemos ver que o cavalo em B4 está efetivamente controlando a casa D5. Se esse cavalo não controla a casa D5, esse lance E5 seria um lance muito ruim. Então, isto é bem importante entender. O lance seria muito ruim, mas pelo fato desse cavalo controlar aqui, a posição das pretas fica muito boa. Agora, logicamente, a ideia é jogar F5
e poder avançar os peões no centro e além do centro na ala do rei. Então, é por isso que esse lance é bem importante nesta posição e vale muito a pena fazer. Se mestre, você acertou. A branca não tem cavalo de 5 porque, bom, não só porque está capturando em C2, também dá, mas mesmo que não estivesse capturando em C2, ainda assim seria bom, porque ele controla o centro e permite depois jogar F5. Tudo bem que o bispo de F8 é um bispo que não está bem, mas você precisa fazer alguma coisa no xadrez. Então, nesse caso, a parte dinâmica vai fazer a diferença na posição. Então, aqui jogou rei B1 e, logicamente, F5. E a ideia é fazer desaparecer os peões centrais, o peão central do branco, perdão, e uma vez que esse peão desaparece dessa caça, podemos continuar com nossa iniciativa, nosso ataque, o nosso avanço dos peões sem problemas. Ele jogou bispo F3 e aqui jogou bispo E7. E H4 agora se tornou um problema na posição. E é por isso que o preto fica de olho na possibilidade de atacar o peão de H4. É por F5, isso por F5 e torre D2. É bem interessante como a posição, mesmo sendo um final, é bem dinâmica, né? O preto mantém uma posição bem dinâmica, com muita luta, com muita iniciativa, embora não tenha damas, é bom. Damas e um cavalo por um bispo. Então, esse é um elemento bem interessante na posição e um elemento que nos faz pensar que precisamente era a diferença, porque a estrutura de peões, ainda a estrutura de peões do preto é pior, mas mesmo assim a posição continua boa para os pretos. Torre C7 está defendendo o peão de B7, que está sendo ameaçado. Bispo E4 e bispo E6. A ideia ficou bem clara, ele queria jogar F5. G3 e F5. Bispo D5, cavalo por D5, cavalo por D5. E a pergunta, a gente deve trocar o bispo pelo cavalo? Não devemos trocar o bispo pelo cavalo. Por que a gente não deve trocar o bispo pelo cavalo? Primeiramente, porque temos um par de bispos muito forte. Depois, porque o ideal seria que nosso adversário trocasse o cavalo pelo bispo ruim, né? Bispo ruim, entre aspas. Isso temos que entender. Ruim entre aspas, porque entre esse bispo D7 e o cavalo de B3, neste momento eu prefiro o bispo D7. Eu acho muito mais... com um futuro muito mais promissor que o cavalo de B3, que eu não estou vendo nada em específico. Então, todos concordamos que não devemos trocar. Então, torre C4, torre HD1. E ele ameaça o cavalo por E7, então é hora de tirar o bispo dali. Torre D3. Aqui o preto pensou da seguinte forma. Qual é a pior das minhas peças? Evidentemente, a torre de H8 não faz nada. Mas não parece muito interessante jogar torre G8 e levar cavalo F6 cheque e perder a qualidade. É por isso que jogou torre H6. O branco, ele tem a mesma opinião que o preto. E o branco acredita que nessa posição a pior peça dele é o cavalo de B3. Então é hora de melhorar o cavalo. E é por isso que ele joga cavalo C1, que dá passo para o peão B. E ao mesmo tempo, a ideia seria jogar cavalo C2, cavalo E2, perdão, e cavalo C3. Ou talvez tentar de uma forma diferente, até jogar B3, C4 e cavalo E2, C3. Isso seria o ideal da posição. Que ele jogou torre C5, B4 e retornou com a torre para C4. Ameaça
bispo por D5 e torre por B4. Cavalo A2. E agora, como podemos continuar? Temos alguma ideia, alguma sugestão aqui de como continuar? Bispo por D5. E por que seria bispo por D5, Alan? Bispo G8. A torre defende e talvez queira levar o bispo por outro lugar. Avançar F4. Bispo por D5 para F4. Interessante. A ideia é interessante, Alan. Alguma outra sugestão nessa posição? Bispo D7 para tentar bispo A4, mas nesse caso ele tem cavalo B6. Mas a ideia é jogar sim F4. E aqui é uma coisa importante, a ordem de jogada faz muita diferença. F4, vocês podem ver que ele ameaça, entre outros lances, bispo F5. Então, quando ele joga F4 nesta posição, praticamente está obrigando o jogador das brancas a jogar peão por peão. Então, esse lance é forte porque ele obriga o branco a estragar a estrutura de peões. E agora, a vantagem do branco, que era aquela maravilhosa estrutura de peões, já não existe mais. Agora, a estrutura de peões que vale é a estrutura de peões do preto. Logicamente, você tem que fazer concessões para conseguir vencer nesta posição, né? Não é tão fácil como parece, mas com certeza é uma mudança positiva na posição. É por isso que temos que jogar. Infelizmente, vamos dizer assim, porque ninguém gosta de fazer esse lance, mas temos que jogar bispo por D5. E tudo bem, a gente vai ficar com um bispo ruim, entre aspas, mas temos algo interessante. Primeiramente, temos o ganho de material. O bispo em F8, sabemos que é um bispo ruim, mas é interessante que o cavalo pode ir a C3 e D5, mas ele pode ir em um momento, por enquanto não pode. Se eu tivesse que escolher, selecionar uma das peças, eu sem dúvida, falaria que eu prefiro o bispo de F8 ao cavalo de A2, que pode ou não em um futuro ir para C3 e D5. O bispo em F8, ele defende, ele faz a função corretamente. A função dele neste momento é defender D6 e também ele, se precisar, ele pode jogar bispo E7 e pode atacar em H4. Então é uma ideia bem interessante desse tipo de posições. Exatamente. O bispo defende tudo ali. O bispo ajuda na defesa. O cavalo está... Bom, está. Então, B5. E, logicamente, se vamos capturar um peão, vamos pelo peão de H, que é o peão mais difícil para o cavalo defender. Jogou C3. E a posição do branco é claramente desesperada. Ele não tem nada para fazer. Então o preto jogou torre e H7. Eu não sei se é tão necessário assim fazer esse lance, mas foi o lance da partida. Peão por peão, captura, cavalo B4. E aqui ele jogou torre A7. Ou seja, zero oportunidades para o branco. Aí C2. E uma coisa importante, quando você está ganho, você tem que ganhar. E como tenta ganhar? Com certeza não é indo com a peça para cima, para trás e para um lado, não. Tem que fazer coisas concretas. Neste caso, ele joga a torre F4, tira o cavalo que ataca o peão de A6 e ao mesmo tempo ele ataca o peão de F2. Praticamente cavalo D3 forçado, torre F3, ele jogou torre B1 e agora qual seria o nosso lance? E vamos continuar. O branco que se vira nessa posição, né? Então, H4.
torre B8, e ele jogou rei E7. Eu acredito que ele não jogou rei F7 pelo fato de que rei F7 permite torre por E5. E bom, aí torre por F2, mas é um final mais difícil. Preferível jogar rei E7. Cavalo B4. Cedeu um peão, vamos comer, vamos capturar. E a como ameaça é cavalo C6, então jogou rei E6. Defende. Torre D3. Outro lance interessante, torre A para F7. Mantém todo controlado. O preto sabe que ele só precisa manter a posição, manter a vantagem, sem fazer besteira. Ou seja, ele pode vencer jogando normalmente assim, se não errar muito feio. Então, rei A4, torre F1, rei B3. Eu acho que aqui o branco já desistiu, mas ainda estava jogando por inércia. Bispo 7, B6 e jogou torre H1. Veio o cavalo C6 e abandonou. Na verdade, ele poderia ter abandonado vários lances atrás, mas só agora que abandonou. Então, é uma partida, como eu falei, eu gostei muito pelo fato de que o final o final da partida chegou relativamente cedo, mas o preto conseguiu entender que esse final, embora a estrutura de peões não fosse melhor que a estrutura de peões do branco, ele entendeu que a atividade das peças compensava e a estrutura de peões, perdão, o par de bispo compensava a estrutura de peões. Na verdade, eu fiquei na dúvida também, porque ele não jogou, desculpem, aqui porque ele não capturou em A6. Não sei se torre A7, não sei se torre A7, mas eu acredito que teria mais luta, com certeza. Não sei porque ele não capturou, não sei se torre A7. Talvez ele pensou que torre A7 e rei F5, que deve vencer, seria muito fácil, porque tem rei F5, rei G4 e H3. E o peão não vai avançar. Mas eu teria feito. Sim, sim, poderia. Mas torre A7 nesse momento tem a vantagem de que ele vai forçar praticamente jogar torre B6 para defender o cavalo e o peão. E aí pode jogar rei F5. Talvez seja a pequena diferença, mas eu também teria feito a mesma coisa.